Oi, pessoal, tudo bem? Voltei para a última parte do nosso vídeo. Então, agora a gente vai fazer um passeio por esse módulo 1, que é o módulo introdutório, o primeiro módulo que vocês têm aí no curso. É importante que vocês prestem bastante atenção no caminho que a gente vai fazer junto aqui, porque depois vocês podem replicar esse caminho nos próximos módulos, tá bom? No vídeo da próxima semana, eu vou apresentar para vocês as outras rubricas, que a gente não conseguiu falar tão profundamente hoje. Também vou refazer esse percurso em relação ao módulo 2, tá? No vídeo 3, eu vou trabalhar com vocês a questão dos fichamentos, como que vocês podem fazer para organizar aí as estratégias de estudo de vocês. E aí, a partir daí, a gente vai pensando em temas um pouco mais específicos relacionados ao curso. Bom, então, depois dessa primeira apresentação, a gente tem os links, tá? Os links de página da web, dos documentos, dos tópicos, tudo mais. Esses dois tópicos, a introdução ao módulo e a apresentação do módulo, são tópicos fixos. Então, vocês vão ter um tópico de introdução e um tópico de apresentação para todos os módulos do curso. É muito importante que vocês verifiquem tanto a introdução quanto a apresentação de cada um dos módulos, porque são esses documentos que vão ajudar vocês a entender o que se espera de vocês em cada módulo. É a partir desses documentos que vocês também vão conseguir filtrar quais são os temas mais importantes nas leituras. Então, verificar, por exemplo, onde vocês devem prestar mais atenção, o que dá para pular na leitura, tudo mais. Então, é muito importante que vocês leiam com atenção, tá bom? Ó, tô entrando aqui no introdução ao módulo 1, para a gente poder dar uma olhada. Ó, então, o módulo de introdução à psicologia vai falar sobre as perspectivas da psicologia, e esses aqui são os objetivos do módulo. Então, definir a psicologia, incluindo seu alcance, objetivos e métodos, descrever os diferentes subcampos da psicologia e distingui-los, examinando os diferentes tipos de trabalho de cada um, identificar como se utiliza o enfoque científico para resolver problemas relacionados ao comportamento e os processos mentais, e descrever a organização do sistema nervoso humano. Então, na hora que vocês forem fazer as leituras, assistir aos vídeos, é importante que vocês prestem atenção nesses 4 pontos aqui que a gente leu, tá? Então, aqui tem como é que vocês devem fazer o percurso do módulo e as atividades, tá bom? Então, agora a gente vai voltar para dar uma olhada na apresentação do módulo, que é um documento em PDF, tá bom? Esse documento é um documento que é muito importante de ser lido. Ele vai fazer um breve resumo, bem breve mesmo, um apanhado geral, de como que esse módulo vai acontecer. Então, ele vai percorrer, né, todos os tópicos dos módulos, todos os objetivos, apresentando para vocês aí os pontos mais importantes. Então, é interessante, porque por aqui, por exemplo, vocês já conseguem ter uma ideia bem legal de como vão ser as leituras. Depois, a gente tem o primeiro fórum de discussão, que é para vocês se apresentarem. Importante participar, porque aí seus colegas vão conhecer mais sobre vocês, as trocas vão ficar mais interessantes durante os momentos síncronos. Então, é importante vocês se apresentarem para garantir essa interação, essa troca, que essa troca aconteça da melhor maneira possível, para que vocês consigam também articular coisas com seus colegas, tá? Vale lembrar que quando vocês forem responder os fóruns de discussão que são avaliativos, vocês vão ter que responder também aos encadeamentos dos colegas. Então, vocês sabendo quem são os colegas, entendendo um pouco mais o que eles estão fazendo ali, pode ajudar vocês a fazer esse movimento e a também perceber quais são as afinidades intelectuais entre vocês. Por isso que é importante participar desse primeiro fórum, tá? O segundo fórum vai ser um fórum sobre trabalhos no setor, que vocês vão ter que pesquisar quais são os tipos de trabalho que fazem os psicólogos, acessando aí o site da Associação Americana de Psicologia. E depois responder ao menos 2 dos seus companheiros após fazer essa publicação, tá? E aqui a gente tem o início dos estudos. Então, o primeiro vai mostrar a introdução aos métodos de investigação. Esse material, ele se trata de um recurso externo. Então, é um texto para vocês lerem, entenderem quais são esses recursos. Vocês podem ir passando aí conforme vocês forem realizando a leitura. Recursos como esse, slides, pequenos textos, vão estar sempre presentes. Eles não aparecem em todos os módulos, mas aparecem com frequência.
E é muito importante vocês realizarem a leitura atenta desses recursos, porque eles acabam te dando pistas sobre quais são os pontos mais importantes de prestar atenção na hora da leitura. E além disso, muitas vezes eles trazem temas que vão ser retomados depois, tanto nos questionários quanto nos fóruns avaliativos. Também que podem servir de inspiração para vocês realizarem os trabalhos, tá? Então vamos voltar agora para ver os outros recursos que a gente tem aí no módulo 1. Depois a gente tem as leituras serem realizadas aí no módulo 1. Aqui vai falar sobre os temas que vão ser explorados ao longo do módulo e quais são os conceitos-chave que vocês devem prestar atenção na medida que vocês vão realizando as leituras. Então, vocês devem prestar atenção sobre o que é a psicologia, os subcampos, as perspectivas da psicologia, fundamentos filosóficos, método científico, método de investigação, base biológica do comportamento, que são neurônios, potenciais de ação, neurotransmissores e receptores, neuroanatomia básica. Então, aqui vocês têm tanto os slides das aulas quanto o livro Ciência Psicológica. Para o módulo 1, vocês vão realizar a leitura de 3 capítulos do livro. Isso não significa que vocês precisam ler os 3 capítulos inteiros. Vocês devem infiltrar nesses capítulos onde estão esses temas-chave, tá? É uma leitura longa, uma leitura densa, mas que vale muito a pena. O livro é muito bom, tá? Então, é importante que vocês se programem com antecedência para que vocês consigam dar conta, certo? Vamos continuar aqui por esse passeio. Aqui a gente tem a breve história da psicologia e suas raízes filosóficas. Então, a gente tem aqui mais alguns slides. E aqui, enfim, é um gráfico interativo, né, em que vocês podem ir clicando para entender quais são os objetivos da psicologia. Ó. Vocês podem ir usando aí esse recurso, é um recurso bem legal, que serve como complemento para a leitura que vocês realizam, tá bom? Depois a gente tem o primeiro fórum de discussão, e esse fórum de discussão ele é baseado em um vídeo. Então vocês precisam primeiro assistir o vídeo. Caso o vídeo venha sem legenda, basta clicar aqui, ó, vocês pausam, vocês vêm aqui, ó, em legendas e legendas ocultas, e clicando vocês conseguem inserir. Aqui as legendas estão em inglês. Vocês podem colocar em traduzir automaticamente, porque daí as legendas elas vão ficar em português, tá? Aí vocês escolhem a língua aqui, tá vendo? É só ir até o P de português, escolher e clicar. Ó, português, vocês escolhem, clicam e vocês conseguem assistir o vídeo legendado, tá bom? Bom, então aqui a gente tem o fórum de discussão 1. O primeiro fórum avaliativo, a primeira atividade eu lendo a nota de vocês, então é importante que vocês prestem bastante atenção nesse material. Então vocês vão assistir ao vídeo e depois vocês vão ter que realizar o que está sendo dito aqui. Vou ler com vocês, tá bom? Para poder ver o vídeo com legenda em português, revise o tutorial legendagem de vídeo. O caminho é o que eu falei, caso ainda assim vocês tenham dúvidas, basta clicar nesse link, que aí vocês conseguem tirar essas dúvidas com tranquilidade, tá? A perspectiva biológica e psicologia tem suas raízes em várias perspectivas filosóficas. Então aí a gente já tem 2 questões que estão em jogo. A psicologia, a base biológica da psicologia e a base filosófica. Uma questão fundamental é a natureza do livre-arbítrio. Muitos psicólogos e outros científicos não acreditam no livre-arbítrio, mas sim em alguma forma de determinismo. Então é importante que vocês entendam o conceito de livre-arbítrio e determinismo. O vídeo vai ajudar vocês a entenderem esse conceito. Qual é o seu ponto de vista sobre esse debate? Quais tipos de provas podem ser apresentadas para apoiar o livre-arbítrio ou o determinismo? Para responder essa pergunta, vocês têm que dar conta de 2 questionamentos. Primeiro, apresentar o ponto de vista de vocês sobre esse debate, e para isso é importante que vocês definam tanto o determinismo quanto o livre-arbítrio. Não se esqueçam que vocês têm que ter por base pelo menos 2 publicações externas, tá? Então, 2 artigos científicos que falem sobre esse tema e sobre a relação da filosofia com a psicologia ou da natureza do livre-arbítrio com a psicologia, enfim, vocês vão buscar aí de acordo com o interesse de vocês, tá? Então, depois de fazer uma apresentação do que é cada um desses conceitos, é importante apresentar o ponto de vista de vocês e depois buscar provas para apoiar tanto o livre-arbítrio como o determinismo, dependendo de qual foi a escolha que vocês fizeram, tá? Uma vez que a resposta já estiver pronta, vocês precisam publicar a resposta, tá? Então, para iniciar, vocês vão clicar em iniciar um novo encadeamento e
para publicar essa resposta inicial. E se vocês quiserem responder a publicação de algum colega, ia responder encadeamento, tá? Então, depois que vocês fizerem a pesquisa de vocês, é importante que vocês leiam esse material externo, estudem o material da aula para poderem fazer uma boa resposta. Vocês vão responder o encadeamento de outros 2 colegas, tá? Então, aí vocês vão precisar ler o que os colegas colocaram e responder sempre considerando os tópicos da rubrica, que é aquilo que a gente já conversou, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na rubrica de novo. Ó, então, vocês têm critérios aqui. Os critérios é o suporte da leitura do módulo e uso de referências bibliográficas, as observações, a resposta aos colegas, a organização, escolha de palavras, estrutura de oração e o tempo de publicação, certo? Então, uma vez que vocês deem conta desses critérios, vocês vão fazer uma boa resposta, tá? Bom, terminando aí a publicação do fórum de discussão, vocês têm o último tópico desse módulo. Vocês vão escolher o tema de um trabalho do artigo empírico que vocês vão realizar no módulo 6. Tá? Então, para fazer a atividade, vocês vão primeiro selecionar um artigo dessa lista e depois de estudar o artigo, vocês vão escrever um ensaio que vai falar sobre o artigo, né? Vai apresentar o resumo do artigo, a enumeração das hipóteses, indicar as definições operativas, variáveis independentes e as dependentes, resumir os resultados e redatar uma breve proposta da variação do experimento. No vídeo que eu gravo para o módulo 6, eu vou falar sobre todos esses pontos de maneira mais detalhada. Então, eu vou explicar para vocês o que é definição operativa, variável independente, dependente, falar um pouco sobre a questão das hipóteses, dos propósitos e tudo mais, e sobre como escrever esse artigo e como fazer a formatação, tá? Então, nesse primeiro momento, é importante que vocês escolham um desses artigos e que vocês iniciem a leitura com calma desse artigo, fazendo uma anotação e selecionando os pontos mais importantes, tá bom? Então, vocês têm artigos aqui de vários temas diferentes entre si, desde sustentabilidade, questão de gênero, pedagogia histórico-crítica, transtorno mental, enfim, várias questões caras aí à psicologia que valem a pena ser lidas, tá bom? Então, bom, essas são as atividades que vocês precisariam fazer para esse primeiro módulo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira conversa. Para o módulo que vem, eu vou falar um pouco mais sobre as outras rubricas que a gente não falou hoje e também apresentar quais são os caminhos que vocês devem percorrer aí para a realização do módulo, tá bom? Então, a gente se vê semana que vem. Até mais!